Olá, muito boa tarde. Mais logo, em Lisboa, a Capela do Rato volta a acolher uma vigília pela paz, 50 anos depois de uma outra que pedia o fim da guerra colonial. Um tema que olhamos com os nossos convidados, o Padre António Martins, capelão da Capela do Rato, e também Cecília Vaz Pinto, da comunidade da Capela do Rato, ajudar-nos-ão também na interpretação da proposta litúrgica para o domingo, primeiro dia do novo ano. Boa tarde, obrigado por estarem aqui no programa Eclésia, neste dia em que se cumprem rigorosamente 50 anos após essa histórica vigília da Capela do Rato. Padre António Martins, sente assim um peso de responsabilidade ao estar como guia espiritual de uma comunidade com este passado? Pois sinto. São 50 anos de história, uma bela história, de uma história de luta participativa pela liberdade, a preparação também de um caminho que se fez para a democracia, de um gesto profético de denúncia, de um compromisso laical na comunidade e na sociedade civil. Tudo isso é uma herança que honramos, que acolhemos, mas também queremos continuamente reinventar com novas gerações, com novas pessoas, em novos contextos sociais, culturais, políticos até. Cecília Vaz Pinto, o que é que vai acontecer mais logo na Capela do Rato? Ora, boa tarde. A Capela do Rato tem realmente esta memória, não é? De há 50 anos ter acontecido nesse local aquela vigília que foi organizada de um modo muito participativo e que teve grande impacto na altura na sociedade. Esta memória é importante adaptá-la ao contexto de hoje. Não temos, felizmente, a guerra no nosso território, mas temos situações de conflito, temos situações de violência. E temos a guerra no mundo, como o Papa Francisco diz, temos uma terceira guerra aos pecados, não é? E temos que olhar e temos que se sentir responsáveis pela paz, não é? E hoje, no contexto de hoje em dia, e das palavras que o Papa Francisco mais uma vez nos interpela tanto sobre a paz, queremos aproveitar esta vigília para fazer o eco dessas palavras. Fazer memória, mas fazer presente e olhar para o futuro. E assim vai ser uma celebração em que vai ter a sua parte litúrgica, de liturgia da palavra, vai ter uma parte de rezar pela paz nos vários países, nas várias regiões do mundo, e aqui também com a participação da comunidade de Santo Egídio, que tem um lugar naquela capela, e sabemos que a comunidade de Santo Egídio, ao longo dos anos, tem tido um papel de intervenção muito grande na paz e recordamos a paz os acordos de paz em Moçambique, há 30 anos, precisamente. E depois vamos dar também um pouco de voz à comunidade, ou seja, esta comunidade vai refletir sobre o que é a paz, sobre as dimensões da paz. E isso também baseando em alguns textos do Papa Francisco, e pedimos a 6 pessoas da comunidade que partilhem essas reflexões connosco e com toda a comunidade. E queremos também fazer, de algum modo, um compromisso pela paz. E por isso iremos ter um texto em que vamos ler e que vai ser dado às pessoas com uma mensagem muito simples, mas é esta mensagem da paz e uma paz que tem que ser concreta, não é? A palavra paz é uma coisa muito genérica, não é? E temos que falar destas dimensões da paz, dos pilares da paz, da fraternidade, da justiça social, da liberdade, sem dúvida nenhuma, no contexto de hoje em dia. Padre António Martins, há 50 anos atrás havia um elemento aglutinador para quem participou naquela vigília, a questão da guerra colonial, pedia-se a paz, o fim desse conflito armado. A esta distância é preciso a comunidade cristã também não perder este horizonte de causas pelas quais se comprometa, não é? E que lute por elas. A questão da paz que se coloca na Europa, mas também a paz da justiça social que precisamos no nosso país, e ao fim e ao cabo são elementos por demais fortes e aglutinadores para que a comunidade acorra também à Capela do Rato desta vez.
Nós temos refletido isso e bastante bem, e devemos de continuar a aprofundar e a debater as implicações e os desafios que o desejo e a construção da paz suscitam a nós, crentes, na pluralidade das sociedades contemporâneas. Na nossa reflexão, pois imediatamente nos vem à memória situações dolorosas de conflito, do horror da guerra, a Ucrânia, que no presente a situação mais chocante e que que mais imediatamente nos fere, porque a sentimos mais próxima, mas também tantas situações de feridas e de chagas de violência que permanecem por resolver: a Palestina, o Iémen, a Argélia, países africanos, o Bangladesh, outros países da Ásia. Portanto, queremos ter presente os vários contextos onde há ainda, e são tantos os lugares, o desencontro entre povos, a falta de reconciliação, mas também queremos trazer, e a problemática da paz é envolvente, também queremos trazer a violência em espaço doméstico, que é tão oculta e tão grave, mas também a violência na periferia das nossas grandes cidades, com todas as dificuldades de segregação social, de exclusão, de criminalidade. Portanto, falar da paz e rezar pela paz não é apenas o contexto da guerra colonial de há 50 anos, que era um tabu e era uma ferida escandalosa que era necessário falar e resolver. A paz hoje tem outros desafios, tem outras implicações e suscita a nós também uma leitura profética corajosa, e precisamos fazer esse caminho através de uma reflexão que a comunidade vai propor ao longo do ano. Ainda não temos isso bem delineado, temos a ideia que devemos de concretizar, fazer emergir uma reflexão sobre a ausência de paz ou a dimensão da violência nas sociedades portuguesas, nas sociedades contemporâneas e na sociedade portuguesa em concreto. São causas essas que devem estar presentes não apenas na comunidade da Capela do Rato, mas em todas as comunidades cristãs. Os cristãos não podem ter uma espiritualidade desligada das causas, ao fim e ao cabo, que tocam a vida e a condição de cada homem e de cada mulher do nosso tempo. Celebrarmos a memória dos 50 anos da Vigília, honrosamente é também celebrar, um pouco mais antes, a memória da herança conciliar e de todo o contributo de doutrina social da Igreja que o Concílio nos lança com o Gaudete Spes. Basta citar a introdução: as alegrias e as tristezas, as angústias e as esperanças do mundo contemporâneo e da humanidade de hoje são também as alegrias e as tristezas, as angústias e as esperanças dos filhos de Deus. Nada do que é humano é indiferente ao viver cristão. E, portanto, isto é o fundamento que a Igreja na sua hierarquia e a Igreja no seu laicado não pode deixar de ter, que esta comunhão de alegrias e dores, de angústias e de esperanças com a humanidade da qual fazemos parte por inteiro. Não há uma Igreja de um lado e um mundo do outro, não há uma humanidade de um lado e os cristãos do outro. Pertencemos ao mesmo mundo, pertencemos à mesma condição humana, numa comunhão de esperança e de dor. E, portanto, as feridas sociais, as injustiças sociais gritantes, o aumento escandaloso da riqueza de uns e o aumento da pobreza de outros contemporaneamente, não podem deixar os católicos indiferentes, como que acantonados na privacidade ou na intimidade da sua fé, sem consequências públicas. Cília Vaz Pinto, há 50 anos não estavam só católicos na Capela do Rato, estavam outras sensibilidades, mas todos que se empenhavam por uma causa comum. Desde então para cá, esta comunidade herdou de alguma forma um ADN que foi marcando, continua hoje
e no caso desta noite, nesta vigília, a não ser um acontecimento de um clube católico, mas continuam as portas abertas às diversas sensibilidades que estejam alinhadas ao fim e ao cabo nesta causa da paz. Exato, exato. Esta causa da paz não tem fronteiras, não tem que ter, não é? Se os cristãos têm este compromisso de, como dizia, de que o Evangelho seja vida, não é? Também aqui todas as pessoas têm lugar para desejar a paz e têm lugar para num espírito de fraternidade, também nos unirmos, não é? E neste espírito sinodal de alargar a tenda, não é? É isso que queremos e que ao longo dos anos a Capela do Rato sempre procurou fazer. E daí realmente também tivemos esta preocupação de uma das reflexões que se são fazer sobre a mensagem do Papa. Uma das reflexões é feita por um não crente, porque há lugar para todos, tem que existir, não é? Essa tal alargar de tenda, esse espírito sinodal de estarmos todos, não só os cristãos, mas todos, porque há causas, não é? É um fator de enriquecimento para a comunidade. Não é? Exatamente. E como há 50 anos, houve a causa que uniu as pessoas, e por isso é que estavam pessoas de diferentes sensibilidades, porque a causa era a mesma, não é? E hoje em dia também queremos, não é? Queremos fazer isso e queremos refletir muito, mais uma vez, também nestas mensagens do Papa para o Dia Mundial da Paz, não é? Dia 1. E pensando também na mensagem de 73 e agora na mensagem de 2023, que o Papa Francisco até faz esta ligação à fragilidade humana e de que temos que estar todos unidos, não é? E que só nos salvamos se estivermos unidos, não é? Isto fazendo a recordação e a vivência do que foi os tempos de pandemia. Portanto, claro que sim, que será uma vigília hoje aberta a todos. Uma vigília pela paz. Queremos também olhar uma proposta da liturgia para o próximo domingo, também é Dia Mundial da Paz, a solenidade de Santa Maria Mãe de Deus. E vamos agora escutar o Evangelho para esse dia. Naquele tempo, os pastores dirigiram-se apressadamente para Belém e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Quando o viram, começaram a contar o que lhes tinham anunciado sobre aquele menino. E todos os que ouviam admiravam-se do que os pastores diziam. Maria conservava todas estas palavras, meditando-as em seu coração. Os pastores regressaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Quando se completaram os 8 dias para o menino ser circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus, indicado pelo anjo antes de ter sido concebido no seio materno. António Martins, há aqui uma linha comum da alegria, do contentamento, do exultar. Ao fim e ao cabo, é um projeto de salvação que chega à humanidade e é assim que ele é acolhido por parte destes pastores. É uma alegria contagiante e cada vez mais contagiante. É uma espécie de contaminação do júbilo a partir do anúncio do anjo que convoca os pastores e que correm apressadamente a Belém. A maravilha do encontro dos pastores com o menino, com seus pais Maria e José, o regresso jubiloso dos pastores louvando a Deus pelo que viram e ouviram. Há, neste texto maravilhoso de Lucas, uma permanente alegria contagiante que é uma das tónicas típicas do Evangelho da Infância, que vemos isso no texto anterior que lemos na noite de Natal, que tem um prolongamento neste mesmo texto e que produz e constitui uma unidade literária. É um texto do maravilhoso que é o encontro com Deus e um Deus que se faz menino, deitado numa manjedoura. Um Deus frágil que veio a nós para se colocar nas nossas mãos. Lucas diz no texto anterior: encontrareis um menino em faixas, em fraldas, depositado, colocado numa manjedoura. Porquê numa manjedoura? Era o berço possível, mas simbolicamente a manjedoura é o lugar
onde os animais comem o seu feno, a sua palha, já nos liga à Páscoa. E aqui a unidade dos dois mistérios, o mistério do Natal, da encarnação do Filho, e o mistério da Páscoa, da dádiva do Filho, em que Cristo que nasce é alimento para nós, a Eucaristia já contida na manjedoura. E concluo e depois a nós leitores, ou a nós ouvintes, também somos envolvidos nesta leitura. Há aqui uma passagem, todos os que ouviram ficaram maravilhados, todos nós perguntamos, todos quais, mas ali parecem ser poucos. O narrador, o autor, convoca-nos a todos, leitores e ouvintes, hoje também a ficarmos contagiados com o maravilhoso deste encontro dos pastores com Jesus. Cecília, fala-se aqui da alegria que ela perpassa pelos pastores, porque eles estão convictos e têm a noção desse projeto que chega de salvação. Nas nossas comunidades também faz falta a alegria, por vezes andam-se com rostos um pouco pesados. Logo na Capela do Rato pede-se a paz, mas também os rostos não têm que estar fechados, não é? Porque há uma certeza e há uma convicção de que não se está só nesta luta, não é? Exato. Completamente de acordo. A alegria é parte da vida do cristão, não é? Porque tem uma dimensão de esperança, não é? E temos a guerra, mas temos a esperança também, não é? Falamos de paz, mas falamos sobretudo de ter muita esperança e de sermos construtores dessa esperança e de nos sentirmos também construtores da paz, não é? Numa migalha do que fazemos, sem dúvida nenhuma. Mas como, recordando novamente o Papa Francisco diz, a paz nasce no coração de cada homem. E é aí que temos que acreditarmos nisso e construirmos com esperança de que sim, de que estamos em caminho e de que estamos e de que vamos chegar, não é? A esperança faz parte, a esperança e a alegria fazem parte do viver. Há aqui um elemento também para António Martins, não são intelectuais que chegam ao presépio, não é? Nem gente munida de grandes conhecimentos, são pastores, pessoas simples, mas se calhar é neles que está mais viva esta sensibilidade perante o fenómeno que surge, não é? Esta capacidade de ler os sinais. É impressionante o estilo narrativo de Lucas. Lucas parte sempre de um grande cenário, de um cenário majestoso, dos palácios sagrados, dos palácios imperiais. Naqueles dias, o imperador de Roma proclama um édito e nós podemos ver ou imaginar a chancelaria do imperador a produzir um documento e depois desloca para uma família em fuga em Belém e depois uma família que uma mulher grávida vai ter um filho que precisa de um espaço reservado e pouco a pouco o texto se vai concentrando na pessoa concreta que tem nome, que tem história e depois outro estilo de Lucas são os mais pobres, são os mais marginais, são os fora da lei, os pastores que não tinham tempo para praticar uma religião normalizada e prescrita segundo as leis litúrgicas e morais, porque a vida deles era a pastorícia, com os ritmos lunares e solares e os ritmos sazonais das estações do ano. E é curioso que Jesus não nasce num palácio, nasce num estábulo, e os primeiros em Lucas a serem convocados e a ficarem maravilhados são os marginais, os fora da lei dos pastores. Isto é impressionante. Quais foram os primeiros convocados para acolherem Jesus e acolherem a fragilidade de Deus que se coloca nas vossas mãos. Volto a dizer. Cecília, continuamos no Evangelho. Acho que ele é importante até que ainda que não olhemos as outras duas leituras, hoje é a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Esta disponibilidade de Maria, não é, que está neste acontecimento do presépio, é também uma interpelação muito forte a cada um, não é? A ser sensível e também disponível àquilo que Deus o chama. Exato, Maria é a Rainha da Paz, não é? E, portanto, também faz todo o sentido e iremos também ter uma palavra e uma reflexão sobre isso, não é? Porque é aí, nesse presépio, que era um sítio também que refletiu alguma paz, não é? Com pobreza, mas refletiu a paz. E é isso que
que faz sentido também falar da figura de Maria, sem dúvida, numa Vigília da Paz. Voltamos a ver este apressadamente para António Martins, não é? Aqui há uma pressa que agora está muito divulgada pelos slogans da Jornada Mundial da Juventude, essa pressa no ar de que nos fala o hino. Maria partiu apressadamente em direção à casa de Isabel, mas também estes pastores o fizeram de forma apressada para chegarem ao presépio. É importante esta noção também de uma disponibilidade e de uma urgência, não é? Que nos impele em direção a estas questões, a este mistério. É provocador este apelo evangélico da urgência, que também é um dos traços típicos de Lucas, um agir imediato. Maria vai imediatamente visitar a sua prima Isabel, não perde tempo na sua decisão. Os pastores avançam para Belém também apressadamente. Convoca-nos a decisões urgentes no tempo presente, de não nos podermos calar, de não podermos ficar na passividade, no interior da nossa espiritualidade ou nos interiores dos nossos templos, com uma visão intimista da fé. É necessário uma visão interior, mas a urgência de um atuar, de um agir, de um correr, de experimentar os acontecimentos, porque eles vão confirmar com a própria experiência o que ouviram. Digamos, implicar um seu corpo inteiro numa urgência de encontro. Muito bem, é o desafio também do nascimento do menino que interpela cada um de nós, uma interpelação essa também mais logo na Capela do Rato, nessa vigília que não é apenas uma vivência, uma recordação histórica, mas é um olhar o futuro e o presente muito concretamente. Muito obrigado pela vossa presença hoje aqui entre nós do programa Eclésia. A terminar, recordo que amanhã, pouco depois das 6 da manhã, pode escutar na Antena 1 a edição rádio do programa Eclésia. Tenha uma boa tarde, tenha também um bom fim de semana.